sobre essa nova ferramenta, coaches do bem-estar, né? Que terão certificação, é uma coisa bem legal. E a fibra, o nosso Fiber Caps, eu posso dizer que é um dos principais produtos dentro do desafio. Então a gente precisa saber muita coisa sobre ele, porque é o segundo produto da Inove diretamente relacionado, elaborado e colocado no mercado para perda de peso, não é verdade? Perda de peso. Os outros produtos são suplementos alimentares, nutrição celular, mas nós temos 2 produtos na Inove Life que estão relacionados diretamente com a perda de peso, que são os nossos shakes e agora o nosso Fiber Caps, né? Então a gente tem que entender um pouquinho sobre o que é o Fiber Caps, sobre o que são as fibras e a importância das fibras numa alimentação saudável, na saúde do nosso trato gastrointestinal, né, nosso estômago, nosso intestino, e como isso afeta diretamente o controle de peso e a porcentagem de gordura corporal, tá? Então as fibras, elas têm despertado hoje grande interesse, né, grandes números de pesquisas científicas. A gente percebe isso observando as várias revistas falando sobre as fibras o tempo todo, né? Assim, a investigação sobre o papel das fibras, as propriedades laxativas, as propriedades anticolesterêmicas, né? Ela é conhecida há muito tempo. Essas propriedades, essas características, este efeito das fibras, ele é conhecido há muito tempo, certo? Gente, no finalzinho eu vou falar um pouquinho para vocês dos desafios, tá bom? Então aguardem aí até o final e também aguardem as perguntas, certo? Nós vamos tirar as dúvidas e falar rapidamente, não vou falar muita coisa, né, sobre o nosso desafio, sobre o BlitsFit, beleza? Bom, existe uma relação direta entre a ingestão de fibras solúveis, fibras insolúveis, e o risco de contrair algumas doenças, de ter algumas doenças. Então, isso foi observado por alguns médicos, né, o Dr. Dennis, Dr. Hug Tower, que trabalharam na década de 70, fizeram vários estudos na África, assim, relacionando a quantidade de fibra inserida, uma alimentação rica em fibra, e algumas doenças muito importantes e muito evidentes naquela época. Então, as fibras alimentares, elas estão presentes nos alimentos de origem vegetal, certo? Alimentos vegetais. E elas englobam um conjunto de substâncias, de compostos nutritivos, né, que não podem ser digeridos. Então as fibras, nosso corpo não dá conta, ele não digere as fibras. Então elas não são absorvidas, ou seja, elas não caem na corrente sanguínea. Do jeito que elas entram, elas serão eliminadas. E a função dela é local, no intestino, certo? Elas representam um nutriente muito importante da alimentação do ser humano, porque elas desempenham um papel na prevenção de várias doenças e doenças significativas, né? Então a fibra, a gente tem que entender que a utilização das fibras não são apenas para quem tem intestino preso, que elas são importantes para a manutenção da saúde do ser humano. E as fibras alimentares, elas são divididas em 2 grandes grupos, que são as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Quais são as fibras solúveis? Elas são encontradas principalmente em algumas hortaliças e frutas, né, e alimentos assim, que contêm alguns farelos, como aveia, cevada ou centeio. Elas apresentam uma grande capacidade de retenção, de absorção de água, né, formando uma espécie de gel. Elas formam um gel no trato gastrointestinal, uma coisa mole, né, uma gelatina, e elas influenciam, estão ligadas com o tempo de digestão dos alimentos no estômago, no intestino delgado, né? Então, assim, quanto mais fibroso, quanto maior a quantidade, concentração de fibras solúveis no alimento, maior será a formação desse gel, né, com água, dando uma sensação de saciedade e também aumentando o tempo de digestão, diminuindo o tempo de esgotamento gástrico. Com isso, ela promove mais saciedade. Então, elas ajudam a diminuir a quantidade de óleo, de gordura, de colesterol dos alimentos e contribuem também
para controle maior dos níveis de colesterol, de triglicéridos do organismo, na corrente sanguínea. E elas são elas são importantes porque elas também são fermentadas por bactérias presentes no nosso intestino, na nossa flora intestinal, e que permitem a proliferação dessas bactérias. São bactérias benéficas e importantes para o funcionamento e para a saúde do nosso trato gastrointestinal, né? Nós temos também as fibras insolúveis, que são assim, uma parte da estrutura, forma parte da estrutura de alguns vegetais, são encontradas especialmente na parte externa dos vegetais, nas cascas, além de algumas verduras e de alguns legumes. E elas são muito importantes para o bom funcionamento do intestino, certo? Ela auxilia também no controle do açúcar do sangue, da glicemia, dos níveis de gordura do sangue, colesterol e triglicéridos, e são aliadas da dieta. São muito importantes. Pessoas que querem controlar o peso devem consumir uma quantidade adequada de fibras, porque elas retardam também o esvaziamento do intestino, demoram mais para ficar vazios, demoram mais tempo esse esvaziamento. O processo a sensação da saciedade é prolongada, certo? Bom, os benefícios. Quais são os benefícios da fibra? Tá? Então, elas melhoram o trânsito intestinal. Boa noite a todos. Está todo mundo me ouvindo? Digita 10, por favor, quem estiver me ouvindo. Alô, alô? Todo mundo me ouvindo? Sim? Sim? Vocês ficaram tão quietinhos que eu achei que tivesse caído. Me perdoem. Tá? Eu estou na fazenda aqui do meu pai, ficou longe, eu achei que tivesse caído. Mas vamos lá. Então, quais são os benefícios da fibra, né? As fibras, primeiro deles, elas melhoram o trânsito intestinal, o funcionamento intestinal. E elas acabam prevenindo uma doença, o terror das mulheres, que é a constipação intestinal. Porque as fibras insolúveis, elas agem aumentando o volume fecal, estimulando o quê? O movimento do intestino. Como que elas aumentam esse volume? Tanto o volume fecal, a quantidade mesmo do bolo fecal, e a fluidez, deixando ele mais mole, porque elas são capazes de absorver grande quantidade de água, tá? Já as fibras solúveis, elas contribuem para o funcionamento intestinal pela captação de água. E são, como eu disse, pela captação de água, e elas fermentam, né, pela presença das bactérias. Então, elas estimulam o quê? O bom funcionamento, a motilidade, a fluidez das fezes, facilitando, então, que essas fezes sejam eliminadas e prevenindo e até tratando a constipação intestinal, né? Então, esse é um dos benefícios importantíssimos da fibra, principalmente para quem quer perder peso, né? Quem quer perder peso e quem quer perder barriga tem que ter, impreterivelmente, o intestino funcionando de forma adequada, harmônica e frequente, certo? Isso é muito importante. Outros benefícios das fibras. Então, as fibras, elas auxiliam no controle glicêmico, no controle do açúcar no sangue, porque as fibras solúveis, elas diminuem, tornam o processo de absorção dos carboidratos mais lentos, mais demorados, né? Que são os carboidratos, são as fontes de açúcar. Com isso, a gente impede a formação de picos de glicose no sangue, ou seja, ao grande acúmulo de glicose do sangue, ao grande aumento da liberação da insulina pelo pâncreas, e todo esse processo ele fica mais harmônico, mais lento, mais saudável, porque a gente não tem esse acúmulo grande de glicose na corrente sanguínea. Isso acaba prevenindo uma doença muito importante, uma doença que judia muito da pessoa, que também causa, né, é a causa de morte, uma grande causa de morte no mundo, que é o diabetes do tipo 2, certo? Bom, as fibras, elas também auxiliam no controle dos níveis de colesterol, tá? As fibras solúveis, elas produzem no intestino delgado a formação de um gel, né? Então, como eu disse, elas absorvem água
e formam uma gelatina, certo? Essa gelatina, ela impede, ela retém os óleos, a gordura dos alimentos, né? Ela segura a gordura dos alimentos. Então, essa gordura que ela segura, ela não vai ser digerida e com isso ela não será absorvida. Então, ela consegue diminuir em boa parte, a absorção da gordura dos alimentos, ou seja, impede que boa parte da gordura dos alimentos que nós ingerimos caia na corrente sanguínea. Com isso, ela consegue dar um maior controle dos níveis séricos de colesterol e triglicérides e reduz, assim, os riscos de doenças cardiovasculares, ok? Bom, deixa eu rodar aqui que está meio lento. Bom, outros benefícios, elas contribuem significativamente, para a perda de peso. Por quê? Primeiro, como eu falei para vocês, elas diminuem o tempo de esvaziamento gástrico. A comida fica mais tempo no estômago e no intestino, demora mais tempo para ser digerida e liberada. Com isso, ela diminui o esvaziamento gástrico e dá uma sensação maior de saciedade por mais tempo, né? Então, é importante que as pessoas que estejam aí tentando controlar o peso, diminuir o peso, façam refeições ricas em fibras, porque essas fibras, elas são processadas mais lentamente, digeridas mais lentamente. Quando o processo de digestão fica mais lento, a gente tem um aumento do metabolismo, certo? E um aumento da saciedade, certo? Essa saciedade, ela fica mais prolongada. Se a pessoa está saciada por mais tempo e com mais rapidez, com maior velocidade, ou seja, ela começa a comer, as fibras retêm água e aumentam de tamanho e preenchem todo o estômago dela, ela vai ficar saciada mais rapidamente, é um ponto. Vai comer menos. E depois essas fibras demoram mais para ser digeridas e processadas, o tempo de esvaziamento gástrico fica mais prolongado, então dá uma sensação de saciedade maior por mais tempo, o que impede a ingestão maior de alimentos também, e com isso a pessoa consegue ter um maior controle e facilidade de controle de peso, né, de alimentos, e assim ajuda na perda de peso, certo? Outro fator é que ela também diminui a absorção de gorduras, certo? E esse é um dos principais benefícios do nosso Fibercast, diminuir a absorção de gorduras dos nossos alimentos, né? Se a gente come menos gordura, ingere, absorve menos gordura, também facilita a perda de peso, ok? Aliadas do coração, as fibras são grandes aliadas do sistema cardiovascular, porque o consumo de alguns cereais integrais, né, de algumas frutas e vegetais, elas é uma medida muito importante, uma medida de primeira escolha para a redução de algumas doenças, porque ela tem um caráter protetor, as fibras, um caráter protetor ao coração, tanto as fibras solúveis quanto as insolúveis, né? Então, se você tem que ter uma alimentação diária rica em fibra, por quê? Porque elas ajudam no controle do colesterol, da gordura do sangue, né? Ajudam também no controle da glicemia sanguínea, diminuem um pouco a quantidade de açúcar do sangue, porque o processo de digestão do carboidrato. Então, quais são os principais problemas da deficiência de fibras, da falta de uma alimentação pobre em fibras, né? Porque as fibras alimentares, elas são fundamentais para o bom funcionamento do organismo como um todo, né? Ela diminui a glicemia, ajuda no controle da glicemia, do colesterol, são fundamentais para a saúde do nosso sistema cardiovascular, do nosso coração, ajudam imensamente no controle de peso, melhora do funcionamento intestinal, um intestino mais saudável representa uma maior absorção de vitaminas, minerais, proteínas, etc. São células mais nutridas. Então, num contexto, as fibras alimentares, elas são importantíssimas para garantir o bom funcionamento e a saúde do nosso organismo, certo? Mas nem todas as pessoas sabem exatamente quais são essas fibras, né? O que acontece
Quais são elas? O que acontece se eu deixar de ingerir essas fibras? A gente ouve muito falar, é bom para o coração, é bom para isso, mas e se eu deixar de ingerir? Quais são os principais? O que vai acontecer com o meu organismo? Primeiro, uma alimentação rica, por exemplo, em carboidrato e pobre em fibras e proteína, mas em fibras, nós estamos falando das fibras agora, elas são uma alimentação que rapidamente vai gerar sensação de fome novamente. Então a pessoa sente fome constantemente, né? Pode gerar hipoglicemia, né? Baixa da quantidade de açúcar do sangue em excesso, porque dá aquela sensação de tontura, né? Aquela sensação de mal-estar. O aumento do colesterol e triglicerídeos, e com isso vários problemas de saúde e do coração, infarto, pressão alta, derrame cerebral e todos outros, entre outros, né? A gente também tem a obesidade, a dificuldade de controle de peso, tem a constipação intestinal e doenças intestinais crônicas pela falta de fibra, né? Então o intestino fica doente, constipado, não consegue se ir ao banheiro, absorve poucas vitaminas, muita gordura, certo? E outro fato que leva as pessoas a pensarem um pouquinho mais e consumirem fibras com frequência é que elas são os grandes preventivos, são grandes substâncias preventivas do câncer de intestino. E o câncer de intestino é um dos cânceres mais frequentes e mais duros, agressivos que se tem, né? Geralmente é difícil de conseguir salvar, né, a pessoa com câncer de intestino. E pensando em tudo isso, a Inove traz então um novo composto, um novo produto, que é o nosso Fiber Caps, né, um novo composto de fibras, um poderosíssimo aliado, né, no processo de emagrecimento. É um importantíssimo produto do nosso desafio, né, para o nosso desafio, para o nosso plano do desafio, nosso programa. Ele é um dos principais produtos. É o produto da Inove agora, que sim, está totalmente relacionado com a perda de peso e diminuição de gordura, né, dos alimentos. Então é um produto importantíssimo para a saúde do organismo como um todo e também e principalmente para o controle de peso. O nosso Fiber Caps é composto de quitosana, ácido ascórbico, né, vitamina C, picolinato de cromo e psyllium. E agora eu vou falar para vocês de todos eles, tá? Bom, qual é a ação do nosso Fiber Caps? Ele foi desenvolvido após muitos estudos, né, muita pesquisa, que resultaram em a combinação de 4 substâncias em um único produto, com o objetivo de promover o quê? Primeiro, saciedade, diminuir a fome e a necessidade de comer coisas desnecessárias em horários desnecessários. Segundo, o nosso Fiber Caps ele diminui em até 40% a absorção da gordura dos alimentos, né? Então, assim, essa gordura ela não consegue ser digerida e é eliminada pelas fezes, facilitando assim a eliminação das fezes e melhorando o funcionamento intestinal. Ele também minimiza a vontade de comer doces pela presença do picolinato de cromo e aumenta o metabolismo, né, porque ele aumenta o tempo de esvaziamento gástrico, da saciedade, aumenta o metabolismo e ajuda assim no controle do colesterol. Ele tem uma ação antioxidante e imunoestimulante também, né? E a gente tem que lembrar sempre que trata-se de um suplemento alimentar e não é um medicamento. Então, o consumo dele, ele deve ser, sim, associado a uma alimentação saudável, equilibrada, a hábitos de vida saudável e o grande consumo de água, certo? Onde tem fibra, tem que ter água, sempre, certo? O primeiro composto, o quitosana, é o quitosana, né, do Fiber Caps. O quitosana é uma fibra natural, é uma fibra não digerível, uma fibra que não tem calorias, é extraída da carapaça de crustáceos e isso é uma contraindicação do nosso Fiber Caps, ou seja, pessoas que têm alergia a camarão, a siri, a lagosta, não devem fazer uso ou tem que testar antes de fazer uso do Fiber Caps. Tem que testar antes para ver se não vai ter uma reação alérgica. Mas é um suplemento alimentar
que diminui muito os níveis de colesterol total do organismo, porque ele diminui a absorção de gordura dos alimentos e proporciona com isso vários inúmeros benefícios, né? Ele ajuda, sim, no controle do colesterol, ele ajuda a melhorar o funcionamento intestinal, melhora no controle de peso, acelera o metabolismo e ajuda, né, dá maior facilidade da pessoa perder peso, controlar peso, diminuir aquela gordurinha localizada indesejável, tá? Bom, a quitosana, ela impede até 40% a absorção das gorduras do nosso alimento. Como é que faz isso? Né? Ela forma com o alimento, quando você toma 30 minutos antes da refeição, ela é digerida e fica ali no final do estômago e no começo do intestino, porque ela não é absorvida. Ela fica parada, é uma fibra, ela não cai na corrente sanguínea, nosso corpo não consegue digerir esse tipo de fibra. E ela fica ali esperando o alimento. Depois de 30 minutos você vai se alimentar, e até 40% dessa gordura, desse óleo que vem junto com a alimentação, vai ser captada pela quitosana, certo? E ele vai formar um complexo com essa gordura, como aqui mostra aqui na figura. Esse complexo vai impedir também que essa gordura seja digerida, porque, como vocês sabem, a gente ingere gordura, a gente ingere carboidrato e a gente ingere proteína, que são digeridos em substâncias menores, né, os aminoácidos e os lipídios, né, que serão então absorvidos no intestino e cairão na corrente sanguínea. Então, quando a quitosana ela forma um complexo com a gordura, ela impede que as enzimas digestivas do nosso organismo digiram, quebrem essa gordura e formem lipídios, né? Então, essa gordura ela fica intacta. Uma vez intacta, ela não consegue ser absorvida e não vai cair na corrente sanguínea, e sim será eliminada pelas fezes. Então, ela consegue fazer isso, a quitosana, com até 40% da gordura que nós ingerirmos na alimentação 30 minutos após tomar o Fiber Gap. A próxima fibra que nós temos é o psílio. É uma fibra natural solúvel, né? É uma fibra muito utilizada como regulador de intestino, funcionamento intestinal, porque ela forma uma espécie de pasta. Ela tem a capacidade de absorver água e formar uma pasta, tá? Essa pasta tem vários benefícios para o sistema digestório, né? Para o nosso intestino. Então, como é que essa pasta age? Primeiro ponto, ela limpa as paredes intestinais. No nosso intestino, a gente tem que imaginar que é uma mangueira bem grandona e torcida. Pede uma mangueira de quintal, de lavar quintal, torce ela, uma mangueira de 7, 8 metros, guardada na nossa barriga. Então, conforme a gente vai se alimentando, vai fazendo fezes, fazendo cocô, etc., essa mangueira vai ficando muito suja nas suas dobras, nas suas torções, que nós chamamos de vilosidades, certo? Então, quanto mais sujo o intestino, quanto menor capacidade de absorver a água, de reter água, etc., maior a constipação. O intestino mais constipado é um intestino com mais fezes, o intestino com mais fezes é um intestino mais sujo e é um intestino que absorve poucos nutrientes, porque é no intestino que os nutrientes são absorvidos, né? Através dessas vilosidades, ela limpa a parede intestinal e, ao mesmo tempo, ela aumenta a absorção de água na luz do intestino. Com isso, ela promove um intestino limpo e saudável, um intestino que promove uma absorção completa dos nutrientes que nós viermos a ingerir, tanto de alimentação quanto de suplementação. Terceiro, ela aumenta a motilidade, que é o movimento natural do intestino, que vai facilitar a expulsão, a eliminação das fezes. E com a absorção de água, essas fezes ficam mais fluidas, mais molinhas e mais fáceis de ser eliminadas. Com isso, ela consegue um excelente benefício ao intestino, impede a constipação e os transtornos intestinais, consegue um maior controle das gorduras do nosso organismo, do colesterol, previne o câncer do colo, né? Tem um maior controle da glicemia, do açúcar do sangue, diminui a chance de inflamações, né, do intestino, as colites, doenças crônicas, e também auxilia na redução de peso, porque a gente está absorvendo mais nutrientes, absorvendo menos gordura e fazendo mais cocô, que é muito importante, né, no controle de peso e na diminuição da barriga. Tem muita gente que tem muita barriguinha saliente,
que não é tanto gordura, mas sim constipação intestinal. Né? Para ter uma barriguinha tanquinho, é importantíssimo ter um intestino que funcione bem, certo? Outro fator do psyllium, que ele tem alta capacidade, né? Outro benefício do psyllium, que tem alta capacidade de absorver água. Né? Ele pode aumentar dependendo da quantidade de água que você tomar. Por isso, quando você tomar o Fiber Cap, você tem que tomar muita água junto. Assim, quando ele absorve a água, ele aumenta de volume, também ajuda no controle do apetite, né? Como eu disse para vocês, ele aumenta de tamanho, cai no estômago, preenche o estômago preenchido. O cérebro entende o quê? Que a pessoa já está alimentada e dá a sensação, libera um hormônio que vai dar a sensação de saciedade precocemente. A pessoa acaba ingerindo menos alimento. Por outro lado, é uma fibra que demora mais tempo para sair do intestino, né? Então, o esvaziamento gástrico, ele está lentificado, o intestino, o nosso organismo, nosso sistema digestório, fica cheio por mais tempo e com isso dá uma sensação de saciedade precoce, porém também prolongada e dura mais, né? Ao mesmo tempo, diminui também a absorção de gorduras e controla maior a glicemia. Com isso, você tem um controle maior do apetite, das vontades de comer coisas desnecessárias, e você tem um melhor resultado na hora de perder peso. Fica mais fácil, né? Por isso, como eu falei para vocês, é o primeiro produto da Inove totalmente direcionado para perda de peso e é um dos produtos mais importantes no processo do desafio Inove Seu Corpo de 21 dias, né? A nova ferramenta da Inove Life. Bom, outro produto, picolinato de cromo. Picolinato de cromo. Bom, gente, picolinato de cromo é um mineral natural. Ele é muito comum, é muito utilizado por atletas de alta performance, né? Porque ele otimiza a utilização da glicose e das gorduras do corpo. Ele favorece o papel da insulina, certo? Por isso que tem a sua eficácia muito importante. Ele é um produto muito utilizado para pessoas que querem aumentar a massa muscular e também reduzir o peso corporal. Processo de perda de peso, certo? Ele é um produto, uma substância muito importante. Ele também ajuda na diminuição do apetite, porque ele ajuda a controlar a vontade de comer doce, açúcar. É o grande veneno hoje que nós sabemos. Então, ele é muito importante no processo de perda de peso e por isso nós decidimos colocar o psyllium, né, no composto do Fiber Caps, para promover um aumento de energia, um aumento de força e um maior controle de apetite, aumento de massa muscular e diminuição da massa gorda. O outro produto que nós temos é a nossa vitamina C. A vitamina C é um produto que é essencial à vida, né, gente? A vitamina C é essencial para tudo, né? A gente sabe que ela é imunoestimulante, não é? A vitamina C é imunoestimulante, todo mundo sabe. Bebe vitamina C, a vitamina C para você não ficar gripado, etc. Então, ela é imunoestimulante. Ela é um poderosíssimo antioxidante, antirradical livre e com isso anti-envelhecimento e auxilia diretamente no controle de peso e no ganho de massa muscular. Ela regula vários aspectos do nosso metabolismo, né? Ela regula vários aspectos do nosso metabolismo, acelera o metabolismo e existem estudos hoje nos Estados Unidos que demonstram, que comprovam que a falta de vitamina C dificulta o controle de peso. Então, pessoas que têm baixa dosagem sérica de vitamina C, geralmente estão com excesso de peso, e quando você faz a suplementação de vitamina C nessas pessoas, aumenta a facilidade delas de perder esse peso, de eliminar essa gordura
corporal e aumentar assim o ganho de massa muscular. Então, níveis saudáveis de vitamina C ajudam muito o ganho de músculo, de musculatura, que é muito importante no processo de peso, né, de perda de peso, porque o músculo, ele aumenta o metabolismo. Quem as pessoas que têm corpo mais durinho, eu não estou falando de muito músculo, não estou falando de hipertrofia, de halterofilismo ou fisiculturismo. Eu estou falando de não perder massa muscular, ter uma porcentagem de massa muscular adequada no corpo, o corpo fica mais harmônico, mais bonito, mais durinho, mais rígido, e com isso você também aumenta e muito o seu metabolismo, ok? Então a vitamina C é muito importante nesse processo e por isso que ela foi colocada no nosso Fiber Caps. Então, de uma maneira geral, quais são os benefícios para a saúde do Fiber Caps? Né? O Fiber Caps em si. Por que eu deveria tomar o Fiber Caps? Quais são os benefícios que ele vai me trazer para a saúde? De repente eu não quero perder peso, né? Eu deveria tomar o Fiber Caps? Sim, deve sim. Né? Os efeitos são positivos das fibras. Toda pessoa tem que consumir fibras solúveis e insolúveis diariamente. Para quê? Para melhorar o funcionamento do intestino, o funcionamento do sistema digestivo, certo? É importantíssimo, até para controlar e prevenir inúmeras doenças do sistema digestivo. Então, para ter o corpo saudável, nós temos que ter um intestino saudável, né? E as fibras têm um papel importantíssimo na manutenção da saúde do nosso sistema digestivo, do nosso intestino, estômago e etc. Os indivíduos que consomem muitas fibras apresentam menos risco de desenvolver doenças do intestino, doenças do coração, pressão alta, né? Apresentam menos chances de desenvolver obesidade, que é hoje uma das doenças que mais mata no mundo, câncer, diabetes e etc. Né? O aumento da ingestão de fibras reduz os níveis de gordura do sangue, os níveis de colesterol e melhoram também a glicemia. Né? Lembra que demora mais tempo para o quê? Para digerir e absorver o carboidrato, então você tem um maior controle da glicemia e, consequentemente, da insulinemia, do uso desnecessário e inadequado da insulina do nosso corpo. Né? Então, reduz o peso corporal e, com isso, foi associado, está diretamente associado à redução dos níveis séricos de proteína C reativa, que é a proteína que indica o quanto o seu corpo está inflamado. Quanto maior a proteína C reativa, maior o processo inflamatório, maior a chance de doenças coronarianas e maior morte por doenças do coração, certo? Por problemas cardíacos. Então, a utilização constante de fibras diminui os riscos dessas doenças cardíacas também de forma direta, né? E como que eu devo utilizar o Fiber Caps? O Fiber Caps deve ser utilizado 2 cápsulas 30 minutos antes de cada refeição, com muita água ou muito chá detox. Quando eu digo muito, é muito, são 2, 3 copos, o quanto você conseguir ingerir. 30 minutos antes de cada refeição. Bom, a utilização do Fiber Caps com outros nutracêuticos, né? O Fiber Caps ele pode ser utilizado e deve ser utilizado com todos os nutracêuticos da Inova. Todos. Sem problema nenhum, tá? Com exceção do ômega 3. O ômega 3 ele não deve ser utilizado nem juntamente, nem no mesmo horário, e muito menos 30 minutos após a utilização do Fiber Caps. Porque o ômega 3 é óleo, certo? E o Fiber Caps pode diminuir a absorção do ômega 3 em até 40%, e não é isso que nós temos, não é esse o nosso objetivo. Então, o ideal agora é você consumir todos os nutracêuticos 30 minutos antes do café da manhã, almoço e jantar, e se fizer o uso do Fiber Caps, o ômega 3 você vai tomar entre as refeições, no meio da manhã, no meio da tarde e antes de dormir. Você vai diferenciar, dividir, separar o uso do ômega 3 e do Fiber Caps, ok? Contraindicações, tá?
Bom, pessoas com alergia a frutos do mar, certo? Não devem fazer uso do Fibercaps, ou pelo menos tem que fazer com cuidado, fazer um teste antes, né? Para ver se vai ter alergia ao Fibercaps ou não. E como todos os outros produtos da Inove, a indicação do rótulo, né, a gente é obrigado a dizer que gestantes, lactantes, crianças, pessoas com problemas imunológicos, pessoas com doenças graves como câncer, desordens crônicas e etc., só podem consumir com orientação médica, ok? Não é médico da doutora Tatiana, com orientação do seu médico. Importante, tá? A quitosana, ela vai reduzir a gordura dos alimentos, do seu corpo, certo? Inclusive as boas. Então ela não diferencia, só vou impedir 40% das gorduras ruins, das saturadas. As gorduras boas, dos azeites, dos abacates, eu não vou diminuir. Ela não tem essa propriedade, ela diminui 40% da absorção das gorduras como um todo. Por isso, a gente não deve extrapolar na dose, esse é um dos fatores, né? Não deve ser ingerido junto com ômega 3. E sempre que você consumir Fibercaps, você tem que consumir muita água. É importantíssimo para o bom funcionamento deste produto. A pessoa que consome muita fibra, isso às vezes eu ouço muito, né? Os shakes da Inove já tem fibra, e tem gente que vai lá, compra fibra em lojas de produtos naturais e taca mais fibra de tudo quanto é tipo no shake, e daí tem constipação. Ai, por que o produto da Inove? Não é o produto da Inove. É quando a gente toma fibra, a gente tem que hidratar. As fibras, elas não são absorvidas, elas ficam no intestino. Se você não jogar água nela para deixar ela fluida, gelificada, para formar aquele gel que eu expliquei para vocês, ela vai tomando mais fibra e não hidrata, mais fibra e não hidrata, é como se você estivesse fazendo um fardo de feno no intestino. Ele vai endurecer. E ao invés de melhorar o funcionamento do intestino, você pode ter até um fecaloma, você pode até impedir realmente o funcionamento do intestino. Então todas as doses devem ser tomadas de acordo com o rótulo e sempre com muita hidratação, ok? Bom, a gente tem que sempre lembrar que nós não mexemos com medicamento, nem com remédio, nem com dieta, né? Nada. A gente está trabalhando, nós trabalhamos com suplementos alimentares, certo? Por isso, a gente sempre tem que associar os nossos produtos a uma alimentação equilibrada, hábitos de vida saudável, prática de atividade física, uma boa hidratação, noites de sono, etc., para que a gente tenha realmente um efeito benéfico na saúde das pessoas, dos nossos clientes, dos nossos distribuidores, como um todo, a saúde de uma forma geral, certo? Então a gente tem que sempre fazer associação, pois nós não trabalhamos com medicamento, né? Então nosso trabalho não é medicamento, não é dieta, é um estilo de vida saudável. E o papel de vocês, distribuidores da Inove, não é diagnosticar, não é curar, não é tratar ninguém. Substituir medicamento pelos produtos do M9 também está totalmente proibido. A função de vocês é terem para vocês, para sua família e para as pessoas que vocês atendem, né, levarem um estilo de vida saudável. Esse é o objetivo, que todos aqui cheguem aos 80 anos andando de bicicleta e não de cadeira de rodas, tá bom? Bom, agora vamos às nossas perguntas, né? Vamos lá. Quem tem dúvidas? Gente, kit emagrecedor, tem kit emagrecedor, né? O produto emagrecedor da Inove, qual é? O shake, certo? O Fibercaps. O resto são suplementos e coadjuvantes. Todo mundo me liga para essa pergunta, qual é o kit emagrecedor? A gente não tem um kit emagrecedor formado. Nós temos pessoas, programas, produtos e somados, né? É um tripé, digamos assim. Os suplementos da Inove, uma boa alimentação e prática de atividade física vão levar a uma redução de peso, tá?
Não tem esse kit emagrecedor, né? Não tem. O que a gente tem agora é o programa Renove Seu Corpo em 21 dias. Esse programa, sim, nós temos e vai levar pessoas a perderem grande quantidade de porcentagem de gordura corporal, tá? Bom, vamos lá. Como eu disse, não tem kit, tem programa 21 dias, tá? Origem do psyllium. O psyllium, ele é de origem vegetal, né? E ele é retirado da casca de uma planta que é chamada de Plantago ovata, né? Então, de origem vegetal, vem da casca dessa planta. Eu não sei exatamente que planta é essa, né? Eu só sei que o nome dela é Plantago ovata, tá? Eu sou alérgica a camarão, siri e caranguejo. Posso tomar, Felipe? Faça um teste antes. Tome uma aí e fique com o antialérgico do lado, né? Se sua alergia for muito grande, eu aconselho você não tomar. Se for pequena, né, você pode tomar e já ficar com um Alegra, alguma coisa aí do lado, não sei, né? Agora, toma cuidado, você tem que fazer um teste, né? Agora, você, não, doutor, eu tenho muita alergia, eu tenho edema de glote, não tomo. Não tomo que você pode ter uma reação alérgica dessa, tá bom? O que mais? Tomar 2 cápsulas antes de cada refeição. Caio, quando devo indicar o ômega 3 ou Fiber Caps? Já que a boa parte dos benefícios de um ou outro tem. Não tem. O Fiber Caps é um produto e o ômega 3 é um produto completamente diferente. Não tem nenhuma similaridade entre esses dois produtos. O ômega 3 é gordura, o Fiber Caps impede a absorção de gordura. O ômega 3 é absorvido e age na corrente sanguínea, o Fiber Caps não é absorvido e age no intestino. O ômega 3, ele melhora o funcionamento do coração e a formação de placas, e o Fiber Caps diminui a absorção de gordura, da saciedade. Então, são produtos completamente diferentes. Quando devo indicar, sempre indicar os dois. A única coisa é que as pessoas não podem tomar esses dois produtos juntos, porque o Fiber Caps vai diminuir a efetividade, a eficácia do ômega 3. Mas são produtos completamente diferentes. Aliás, não tem nenhum produto da Renove que é igual um ao outro. Eu sempre ouço, qual que eu devo tomar? O Detox Tea ou o Self Detox? Gente, vamos aprender a olhar o rótulo. Só de olhar o rótulo você vai saber que o Self Detox e o Detox Tea são produtos completamente diferentes. Em formulação, em composição, em efeito, em ação. Ok? São coisas completamente diferentes. E assim como o Fiber Caps e o ômega também são completamente diferentes. Ok? O Fiber Caps auxilia no controle da pressão arterial? Não. Quem tem pressão alta precisa ir ao médico e se tratar. É uma doença crônica que não tem cura e deve ser controlada diariamente. Ok? O Fiber Caps ele ajuda na saúde do coração. E com isso, uma melhora, uma prevenção de pessoas que ainda não têm a doença instaurada. Podem causar uma prevenção de doenças coronarianas, de diversas ordens, por todos os motivos que eu expliquei para vocês, de pessoas que ainda não têm a doença instalada. Pessoas que já são doentes, que já têm problemas no coração, que já têm problemas de tensão alta, têm que ir ao médico e tratar com medicamento. Acabei de falar